escolho. Você é escolha de Deus, não é escolha do homem. O homem vai te rejeitar. O homem vai dizer que você não está pronto, mas Deus vai dizer por essa palavra: tu está pronto, tu já passou até do ponto, já era para estar fazendo muito mais. Já era para estar lá na frente. Tá aí ouvindo pessoas. Tá aí preocupado com o que as pessoas vão falar de você. É por isso que a tua vida ainda não andou. Por isso que a tua vida está travada. Fica preocupado com o que os outros vão achar. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem afligido muito a minha alma, né? Sobre acusações, palavras que a gente tem recebido, talvez, de pessoas que a gente ama, e aquilo vem como uma flecha no nosso coração, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca esteve diante de uma situação de ser caluniado, difamado, e ter que olhar para aquela situação e se calar? E é incrível que é isso que Deus fala conosco. Em momentos de afronta, em momentos de palavras que vão destruir a nossa alma, a Bíblia nos dá uma referência que a gente tem que se calar. Porque quando eu quero me defender, quando eu quero provar que eu estou certo, eu estou querendo que a minha justiça sobreponha sobre os homens. E Deus não age assim. Quando eu me calo, mas vou para o joelho e coloco diante de Deus a minha petição, a minha causa, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim: Deus, eles podem me caluniar, eles podem me difamar, mas Tu conheces o meu coração. Tu sabes da integridade da minha alma, como eu tenho andado na Tua presença, sendo fiel ao Senhor. As pessoas, elas têm a mania, né? Vamos falar assim, as pessoas têm a mania de nos olhar o exterior. Elas acham que porque nós não estamos dentro do padrão do que elas acreditam, o que é servir a Deus, o que é ser servo de Deus, elas têm a acusação de achar que talvez você não é servo de Deus, porque você não está de acordo com o que ela acredita que você seja. Mas eu acho engraçado que Davi, eu até fiz uma live sobre Davi ontem, é só você procurar nos vídeos ao vivo, aí você vai ver que eu fiz uma live sobre Davi, ninguém dava nada por Davi. Quem olhava para Davi cuidando de ovelhas, de um pasto, e daria alguma coisa para aquele menino? Seja sincero. Você olharia para aquele homem e poderia olhar nele e ver um rei? Eu tenho uma mania muito engraçada, sabe? Deixa eu contar para vocês. Quando eu estou num carro dirigindo, que eu paro de frente para um farol e que eu vejo uma pessoa vendendo uma bala, ou um doce, ou um morador de rua ali na esquina, eu sempre penso comigo: Deus, qual o projeto que o Senhor tem na vida dessa pessoa? Porque eu tenho certeza, Deus, que se o Senhor tiver um projeto na vida dessa pessoa, de uma mudança de vida, ainda que ela esteja ali no farol vendendo uma bala, ainda que ela esteja ali como morador de rua, o Senhor é poderoso para mudar a história dela. Eu nunca julguei alguém pelo que está passando. Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que Deus, quando escolhe uma pessoa, por mais difícil, por mais impossível que essa pessoa esteja vivendo, Deus é poderoso para fazer coisas infinitamente além do que nós pensamos ou imaginamos. Eu tenho vivido a minha vida me preocupando em agradar o Senhor e não em agradar pessoas. Deixa eu te falar, você nunca vai agradar todo mundo. Por mais que você tente, por mais que você queira provar, quem já te viu de uma forma nunca vai acreditar que você é um servo de Deus, que você é um servo de Deus. E nós temos que parar com essa mania de querer nos justificar para as pessoas. Por que nós temos essa ânsia de querer justificar para as pessoas quem nós somos? Provar para elas que elas estão erradas. Sendo que aquele que nos chamou para a obra é aquele que nos conhece. Quarta-feira eu fui no culto e foi uma palavra muito linda, fala sobre Salmo 41, acho 41, 12. Quando Deus fala para Davi: Davi, o que te sustenta sou eu. Porque eu conheço a integridade do teu coração e a tua sinceridade diante de mim. É isso que nós temos que nos preocupar, sabe? E esse vídeo eu falo, quando alguém vier falar de você, falar mal de você, cale-se, não responda nada. Deixe a pessoa com a opinião dela. Você não pode mudar o que ela pensa sobre você. Mas você pode sim entrar na presença do Senhor e buscar Ele cada vez mais. E aí, quando Deus quiser te exaltar diante daquelas pessoas que te julgam, que te condenam, você não precisará falar nada. O próprio Deus vai falar por você.
Nós queremos nos justificar porque a gente acha que precisa da aprovação das pessoas. Quando que você precisou da aprovação de alguém na tua vida? Quando alguém bateu na sua porta e perguntou se você estava precisando realmente de um leite, de um dinheiro para pagar uma conta? Porque aqueles que te julgam, aqueles que te condenam, são os que nunca te ofereceram ajuda. Você já parou para pensar que aqueles que nos condenam são aqueles que nunca estenderam a mão para a gente? Para perguntar se a gente precisa de alguma coisa? São aqueles que se colocam numa posição de tão perfeitos que eles acham que Deus só fala com eles. E eu não me preocupo com isso. Porque eu não me preocupo com a soberba deles, eu deixo que eles continuem na soberba deles. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. E você precisa entender quem você é em Cristo. Isso fala muito de identidade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, a identidade que eu tenho nele, ninguém pode me provar o contrário. Ninguém pode chegar diante de mim e dizer, você não está apto, você não está apta. Porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para que ele me chamou, por que ele me chamou e qual a unção que ele derramou sobre a minha vida. E eu tenho aprendido a me calar, porque eu sempre fui daquelas que falava demais. Rebatia, a pessoa falava, não, queria me justificar. E agora sabe o que eu faço? Eu apenas dou um sorriso e falo, tudo bem, você está certo. Está tudo ótimo. Porque eu tenho aprendido, depois de muitas pauladas que eu tenho levado na vida, depois de tantas rasteiras que eu tenho levado na vida, que quando a pessoa ela acha algo de você, por mais que você prove, ela nunca vai acreditar. Por mais que você tenha provas ali nas mãos, ela vai achar que aquelas provas são provas forjadas. Depois de tanto tempo na minha vida, na minha caminhada cristã, de levar tanta rasteira, porque eu vou te falar, pastores levam tantas rasteiras que você não imagina. Nós somos caluniados o tempo todo. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas realmente falsos pastores, falsos mestres. Sim, tem. Como em qualquer outra profissão também existe falsos médicos, falsos juízes. Só que tem os que são verdadeiros, que andam em Cristo e mesmo assim são caluniados, são difamados. Eu tenho aprendido a me calar. Eu não preciso bater boca com ninguém. Eu não preciso provar para o outro que eu não sou o que ele disse que eu sou. Eu tenho que me justifique. Eu tenho aquele que fala por mim. Quando Jesus está, não sei se foi diante de Herodes ou Pilatos, que ele começou a fazer várias perguntas para Jesus. Tu és o Cristo mesmo? Tu és o Filho de Deus? Fala, que eu tenho o poder de te soltar. Jesus não se defendeu, Jesus se calou. Jesus não precisava provar nada para aqueles homens. Jesus sabia quem ele era em Cristo, em Deus. Jesus sabia quem ele era, que ele era o Filho de Deus. E talvez o que está faltando na tua vida é isso. Você descobrir sua real identidade. Você descobrir de quem você é filho. Você descobrir quem te chamou. E não ter que provar nada para ninguém. Apenas continue fazendo aquilo a qual Deus te chamou. Vão dizer que você não sabe pregar. Vão dizer que você não sabe orar. E daí? Quem tem que saber se você sabe ou não é Deus. E mesmo que você não saiba, o próprio Deus, com o tempo, ele vai te qualificando. É na escola dele, não é na escola de homens. Eu quero dizer para você no dia de hoje, pare de querer provar as coisas para as pessoas. Pare de querer dizer para elas que você realmente é um escolhido de Deus, que você tem unção de Deus, que Deus te chamou para uma grande obra. Elas não vão acreditar. O homem olha pela aparência. Mas Deus vê o que está aqui dentro do nosso coração. Eu me preocupo muito com o que Deus vê dentro de mim. Já me preocupei muito. Já me preocupei muito com a opinião das pessoas. Eu falo para você, eu confesso diante de você, eu fui escrava muitas vezes da opinião das pessoas. Ai, o que será que ela vai pensar de mim? O que será que vai falar de mim? Até que eu me libertei disso. Quando eu descobri quem eu sou no Pai. Quem eu sou naquele que me escolheu. José estava na casa de Potifar. Era um mordomo. Ele estava mordomo, mas ele não era mordomo. José estava na prisão, mas ele não era um preso. Porque a alma de José era livre em Cristo.
E você precisa ser livre dessas amarras que têm te aprisionado, da opinião de pessoas, se preocupar com o que vão falar de você, deixem que falem de você. Você tem um Deus que te justifica, você tem um Deus que te conhece na intimidade. Ele sabe quando você acorda na madrugada, que você vai aos pés dele, que você clama a ele, que você derrama suas lágrimas na presença dele. Eles vão olhar para você e vão dizer que você não tem nada de Deus, e daí? O que te importa a opinião do homem? O homem mortal. O que importa é a opinião daquele que te chamou, que te escolheu, que falou para você assim como está lá em Jeremias. Ei, antes que tu foste formado no ventre materno, eu te conheci. Te separei e te designei profeta às nações. Olha que palavra que veio à minha mente agora. É Jeremias. Está preocupado com a opinião deles? Está preocupado se eles vão te prender, se vão te expulsar, se vão te excluir? Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado, já tinha te escolhido. É forte, né? E eu e você preocupados com a opinião dos outros. Que não pode fazer nada na nossa vida, não pode acrescentar um côvado na nossa vida. Não pode acrescentar um dia. Agora eu te pergunto, aquele que antes de nos formar já havia nos escolhido. É com ele que você tem que se preocupar com a opinião dele. Com a opinião daquele que um dia te separou para uma grande obra. Eu estou dizendo uma grande obra, não é obra pequena não. E se os inimigos têm se levantado contra você, e os amigos também, deixa eu te falar, o que Deus tem na tua vida é grande. É tão grande que o diabo já está usando pessoas que estão próximas a você para desanimar você, para frustrar os planos de Deus na tua vida. Mas como serva do Senhor, a autoridade que Deus me deu sobre a terra, eu repreendo qualquer palavra que desanimou o teu coração, que entristeceu a tua alma. Maior é aquele que te chamou do que os que têm se levantado contra a tua vida. E glorifica o Senhor. Se eles têm se levantado contra você, porque a obra é realmente imensa. O inimigo não entra em casas vazias. O ladrão não entra para roubar casas vazias. Ele só entra para roubar casas que têm valor. Se estão tentando roubar a tua fé, se estão tentando roubar a unção que Deus derramou sobre você, é porque a sua casa não está vazia. O poder de Deus está sobre você. E você precisa entender quem você é em Cristo. Porque quando você entende quem você é em Cristo, a sua identidade de filho, de escolhido de Deus, ninguém consegue mais te destruir. Palavra nenhuma vai conseguir paralisar o que Deus tem na tua vida. Lógico que às vezes a gente ouve uma palavra e a gente fica entristecido. Tem momentos que a gente ouve palavras que a gente nunca imaginou e aquilo entristece a nossa alma de tal forma que a gente acaba chorando, falando, poxa, Senhor, eu não esperava isso. Aí depois o Senhor vem com aquele bálsamo dizendo assim, filha, tá preocupado com a opinião dos outros? Se preocupa com a minha opinião e eu te escolhi e não tem ninguém que possa revogar essa minha sentença. Entra no gozo do teu Senhor, se deleita nele, busca a aprovação dele, porque é ele que pode te colocar em lugares que você nunca imaginou. Ele pode te levar a reinos, a nações que você nunca imaginou. Você está preparado para viver o de repente de Deus na tua vida? Eu tenho falado muito do de repente de Deus, porque eu acredito muito no de repente de Deus. Quando Deus preparou a minha viagem para a Europa, foi entre janeiro e março. Deus falou em janeiro, meados de 20 de janeiro, Deus falou que eu iria, né? Quando eu fui tirar a palavra, que o Senhor confirmou pela palavra dele que eu iria. Quando foi meados de março, eu já estava no avião, em direção à Alemanha. O tempo de Deus é muito rápido. Quando Deus tiver que agir na tua vida, vai ser de uma rapidez que você vai ficar impressionado. E se os levantes têm vindo, é porque a bênção está chegando. Se os levantes têm vindo contra a tua vida, as palavras que têm te entristecido, as injúrias que têm vindo contra você, eu quero deixar uma mensagem de Deus para você agora. Chegou aqui fresquinha do trono de Deus. Porque está chegando o tempo de Deus mudar a tua vida. Aí o inimigo fica desesperado. Ele vai agir de todas as formas, ele vai usar até servos de Deus.
servos escolhidos por Deus para desanimar você, desestruturar você. Porque o inimigo não vai usar alguém de longe, ele vai usar alguém de perto. Quando Pedro fala para Jesus assim, Jesus, você não vai ser morto não. Nós repreendemos essa palavra. O que Jesus diz para Pedro? Pedro, o Senhor te repreenda por essa palavra. Porque quem usou a tua boca, Pedro, não foi o Senhor, mas foi Satanás. Olha que forte. Pedro já estava andando com Jesus há 3 anos. Era um servo de Deus. Tinha pouco tempo sido usado pelo Espírito Santo para falar que Cristo era o Filho de Deus. E logo em seguida, ele permite que Satanás use a boca dele. E o próprio Senhor fala para ele, ô Pedro, o Senhor te repreenda, Satanás. Que forte, né? Muitas das vezes o inimigo vai usar a boca de um servo de Deus para desanimar você, para desestruturar você, para apagar a essência que Deus colocou na tua vida. Mas não permita isso. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é, o seu chamado. Sabe? Confie. Deus está preparando o melhor para a tua vida. E o melhor vai surpreender até aqueles que falaram que você não era de Deus. Que você não estava pronto. Que você era uma enganação. É tempo de você se blindar sobre essas palavras. E como é que eu me blindo sobre essas palavras? Ouvindo as palavras que Deus disse para você. Eu te constituí profeta às nações e te designei. Eu sou contigo, não temas. Aonde você for, eu irei. Aonde você colocar a planta dos seus pés, estarei contigo. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você estiver no fogo, nenhuma chama arderá em ti. Você precisa confiar no que Deus diz para você e não no que o homem diz para você, porque o homem é falho. O homem, ele vai ouvir outros homens e vai falar para você o que eles acreditam que os outros homens falam de você. Mas você precisa, neste dia de hoje, o Espírito Santo manda te dizer, você precisa confiar naquilo que Deus disse sobre você. E pronto. Ah, mas eu não concordo e ninguém tem que concordar com nada. A vida é sua. A vida é sua. Ninguém tem que concordar com nada. Quem é que tem que concordar com o que Deus designou sobre a tua vida? Para de ficar ouvindo vozes de pessoas que nunca te estenderam a mão, que nunca te estendeu, te ajudou quando você estava no fundo do poço. Porque essas pessoas que te julgam, que te condenam, são as que nunca te ajudaram, nunca te estenderam a mão, viu você passando dificuldade, viu você passando privação e se calaram, fingiram que não estava vendo nada, fingiram que não estava vendo para não te ajudar. Mas na hora de te acusar, são os primeiros a te acusar, são os primeiros a se levantar contra a tua vida e dizer que você não é escolhido de Deus, que você não está pronto, que você não está preparado. Quem é o homem para julgar se você está pronto ou não? É só Deus que pode dar uma sentença na tua vida. Para de ouvir pessoas que querem destruir aquilo que Deus colocou sobre a tua vida por inveja. Deus está falando firmemente com pessoas aqui no dia de hoje. Para. São pessoas que nunca te estenderam a mão, viu você na dificuldade, viu você perecendo e fingiram que não estava vendo, continuaram nos seus tronos sentadinhos, não fizeram nada por você, mas na hora que você começa a se destacar, na hora que Deus começa a te usar, na hora que Deus começa a mover na tua vida, começa a vir com palavras de que você não é escolhido, que você não é separado, mas Deus te diz hoje por esta palavra, tu é meu, escolhido por mim, separado desde o ventre da tua mãe, ninguém vai invalidar a promessa que eu fiz na tua vida. Chega de você ouvir pessoas. Está na hora de você ouvir o próprio Deus falando contigo no dia de hoje. Eu te escolhi e vou mostrar para aqueles que não acreditam que eu separei você antes mesmo de você ter nascido. Eu te ungi, foi no ventre da tua mãe. E ninguém pode, contra a minha vontade, tentaram paralisar José, tentaram paralisar Davi, tentaram parar Jesus, mas não conseguiram e não vai conseguir parar você, porque sobre a tua vida é uma promessa do Senhor. Te diz o Senhor, no dia de hoje, levanta de sair dessa solidão, dessa tristeza que tu tá. Levanta, se arma com as armaduras de Deus, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Se enche da presença de Deus, da palavra dele. E vai fazer o que Deus te mandou. Te levanta, vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus,
vai curar enfermos através do nome de Jesus, te levanta, não deixa o homem te parar, porque muitas vezes o homem é usado por Satanás para paralisar aquilo que Deus colocou na tua vida. Mas hoje eu te digo, ninguém vai parar o que eu coloquei na tua vida. Inferno nenhum vai parar aquilo que eu designou sobre a tua vida. Pode se levantar uma multidão, mas eu estou contigo nessa peleja. É eu que vou à tua frente lutando por você. É eu que vou à tua frente lutando essas batalhas. E ninguém pode impedir Deus. É a palavra que Deus manda no dia de hoje. Ah, mas você não tem perfil para isso. Quem não tem perfil, quem escolhe é Deus. Davi não tinha perfil para ser rei, não. Davi era pastor de ovelhas. Davi nunca sentou no trono, não. Só cuidava de ovelhas. Estava no pasto cuidando de ovelhas. E Deus foi lá e tirou Davi do pasto de ovelhas e fez entrar no trono no lugar de Saul. Foi lá que Deus mandou ele sentar e honrou ele e disse, é aqui que é o teu lugar, não é no pasto não. Eu deixei você lá para te preparar, mas chega o tempo de pasto. É o tempo de você entrar no trono e governar. É tempo de governo na tua vida. Para de ouvir pessoas que nunca te estenderam a mão, que nunca fez nada por você, mas te julgam, te condenam pelo que eles acreditam, pelo que eles veem. Você não tem que ser guiado pelos olhos do homem, você tem que ser guiado pelos olhos de Deus. E Deus está dizendo para você, não importa se eles falam que você não tem perfil, quem escolhe sou eu, quem separa sou eu, quem direciona sou eu. E eu separei você para uma grande obra. E você vai cumprir a minha obra nessa terra, porque eu tenho um plano contigo. E eles irão se calar quando vê a obra que eu tenho na tua vida, a palavra de Deus para a tua vida. Se levanta, é tempo de uma nova história para você. Para de ficar cabisbaixa aí, porque o homem não me aceita, porque a mulher não me aceita. Vai pregar na praça, vai pregar no ônibus. Se o homem não te aceita no altar, vai pregar no YouTube. Mas o homem não me aceita pregar aqui. Daí, olha o canal que Deus abriu aí, uma bênção na tua vida. Liga a câmera, fala de Deus. Você não precisa de altares de homens para pregar a palavra. Você precisa do Senhor do teu lado. Pronto, do Espírito Santo te guiando. Se o homem te fecha uma porta, Deus te abre uma oportunidade. Olha o YouTube, é uma oportunidade de você pregar a palavra. Mas eu não sei falar. Liga a câmera que o Senhor falará por ti. Liga aí que o Senhor usará o Espírito Santo para falar com quem está do outro lado ouvindo. Para de ficar esperando a oportunidade de pessoas que nunca irão te dar oportunidade. Nunca irão permitir você chegar a lugar nenhum, porque tem inveja do brilho que você tem, da unção que você tem, da unção que você carrega. É a unção que você carrega que causa inveja no outro. É o brilho que Deus derramou sobre a tua vida. Mas eu te digo hoje, por esta palavra, você não vai ser impedido de fazer aquilo que Deus te mandou. Liga a câmera, o Senhor falará através da tua vida. Para de ficar esperando a oportunidade do homem, Deus já te deu uma oportunidade. A internet hoje é a maior oportunidade de a gente pregar a palavra de Deus. É a maior oportunidade que Deus dá para a minha vida e para a tua vida. Pregar a palavra. Mas eu não consigo. Consegue. No primeiro você vai gaguejar. No segundo você vai ficar com vergonha. Mas no terceiro você vai ser uma tocha de fogo aqui. Falando através da câmera aqui para vidas que estão impactadas aí, que estão precisando de uma palavra. E é isso que Deus te convida no dia de hoje. Descubra a sua real identidade no Pai. No Pai. Quem te escolheu é Ele que tem que falar sobre você. É Ele. Deixa eu te falar mais uma vez, para você gravar na tua mente. É Deus que decide se você está pronto ou não, não é o homem. Não é o homem. O homem. O homem vai dizer que você nunca vai estar pronto aos olhos dele. Nunca vai estar pronto. Se dependesse até de Samuel, Davi nunca estaria pronto. Porque Samuel escolheu todos, bonitão. Aí Deus disse, Samuel, tu tá fora do que eu tô querendo. Quero algo novo na vida, no meu trono. Não é nenhum desses aí não, Samuel. Bonitos, né? Eita, que Deus tá falando hoje. Tudo bonitão, cheio de arrogância, de prepotência, porque eu falo, eu tenho conhecimento, Deus me ungiu. Aí Deus fala,
Nenhum desses não. Que eu vou usar na minha palavra, que eu vou usar no meu reino, para governar Israel. É um pastor de ovelhas, pequenininho, inferior, desprezado, rejeitado, mas escolhido por mim, Samuel. Chama ele. Manda chamar. Aí vem Davi. Fedido. Eita. Desprezado, rejeitado. Ignorado até pela sua família. Aí Deus fala assim, eita Samuel, é esse. É ele que eu escolhi. Samuel. Imagina a cara de Samuel, hein? Mas como esse? Como é que isso aí vai ser rei? É esse. Tem uma grande obra para ele. Unge ele. Ninguém pode invalidar a unção que Deus fez na tua vida. Ninguém. Ninguém tem poder de invalidar o que Deus colocou sobre a tua cabeça, a unção dele, derramado o Espírito Santo dele sobre você. Coloque isso na tua cabeça. Ninguém tem o poder de invalidar o que Deus fez na tua vida. Unge ele aí, Samuel. É esse. É ele que vai ser rei de Israel. É ele que vai vencer minhas batalhas. É ele que vai destruir exércitos. É ele. É o meu servo, a quem eu escolho. Você é a escolha de Deus, não é a escolha do homem. O homem vai te rejeitar. O homem vai dizer que você não está pronto, mas Deus vai dizer por essa palavra, tu está pronto, tu já passou até do ponto, já é para estar fazendo muito mais. Já é para estar lá na frente. Tá aí ouvindo pessoas. Tá aí preocupado com o que as pessoas vão falar de você. É por isso que a tua vida ainda não andou. Por isso que a tua vida está travada. Fica preocupado com o que os outros vão achar. Se preocupe com o que eu vou achar. E eu te mandei fazer a minha obra. Eu te mandei você pegar a minha palavra. Eu te mandei você se movimentar e sair do comodismo. E ninguém vai te parar, porque neste dia de hoje, te diz o Senhor, eu te digo, levanta-te e vai fazer o que eu te mandei. Se põe de pé e vai fazer aquilo para qual eu te escolhi. Escolhi para uma grande obra. Tem pessoas que estão aguardando, através da tua boca, eu salvar elas. Levanta, para de ficar ouvindo o homem. Ai, Samuel, unge logo Davi. Não estou preocupado, Samuel, se você acha que ele tem perfil ou não tem perfil para ser meu servo. Quem escolhe sou eu, que sou o dono de tudo, sou o dono do céu e da terra. É eu que decido quem eu escolho. Para de ficar ouvindo a voz do homem. A voz do homem vai paralisar você. Mas a voz de Deus vai te levantar e vai te colocar você no trono para governar sobre Israel. É tempo de governo, é tempo de mudança na tua vida. Te diz Deus por essa palavra. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve-se nesse canal. Compartilha e curte aí o vídeo. Porque se Deus não falou com a tua alma através deste vídeo, por que você não abriu o teu coração? Porque Deus falou comigo aqui. Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar mais ainda com você depois, confirmando tudo que eu falei neste vídeo. Então já se inscreve aí para me seguir, porque quando Deus tiver palavra aqui, eu vou falar e não vou fechar a boca não. Vou fazer o que Deus me mandou. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você se levante da opinião dos outros e viva sobre a opinião do teu Pai que te chamou para uma grande obra. Te diz o Senhor por essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.